Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Fórum de Enfermagem em Saúde Mental. E hoje a gente vai estar dando continuidade, às redes de atenção, à rede de atenção psicossocial, em saúde mental. E a gente vai estar abordando um pouquinho o serviço de atenção de urgência e emergência, Dentro desse setor, dentro desse componente de urgência e emergência, a gente pode incluir o SAMU, a sala de estabilização e a UPA 24 horas, Ou as portas hospitalares de atenção urgência e emergência. E ainda, em alguns casos, dependendo da situação do paciente, na própria unidade básica de saúde. Então, os serviços, para atendimento das urgências e emergências rápidas, de referência são o SAMU, a UPA. Dentro da UPA, às vezes a gente tem a sala de estabilização e as unidades básicas de saúde. Eles são responsáveis, em seu âmbito, ou seja, no seu local de atuação, pelo acolhimento, pela classificação de risco, que a gente vai ver no início agora do terceiro bimestre, como que é a classificação de risco em paciente mental, cuidado nas situações de urgência e emergência, pessoas que estão em sofrimento ou transtorno mental e ainda com necessidades que são decorrentes do uso abusivo de crack, álcool e outras drogas. Quando eu estou falando do SAMU, o SAMU ele é um ponto de atenção destinado ao atendimento móvel de urgências e emergências nos territórios, e isso inclui a saúde mental. A partir do acionamento telefônico, aqui pelo SAMU, e regulação da demanda, o SAMU vai atender ou vai agenciar esse atendimento imediato ou imediato, articulando sempre, favorecendo o acesso a outros pontos de atuação que se façam necessários na atenção hospitalar, ou dando um segmento longitudinal para o nosso paciente, encaminhando para o CAPS, para a Unidade Básica de Saúde. Desde 2015, foram elaboradas diretrizes nacionais para quê? Para o suporte básico e avançado do SAMU. E isso incluiu vários protocolos, a criação de vários protocolos. E um deles é destinado às pessoas com transtorno mental. Então, a PRO colocou em anexo essas diretrizes elaboradas pelo SAMU referentes a esses protocolos. E eu salvei o nome do arquivo com o número das páginas que já vai destinado à saúde mental. Quando eu estou falando na unidade de pronto atendimento, eu estou também pensando naquele local que vai estar realizando o acolhimento, que vai estar fazendo essa classificação de risco que a gente vai aprofundar mais, E ainda que está fazendo a intervenção imediata nas situações e agravamentos, assim que o requeiram, Minimizando sempre, o intuito é sempre minimizar os riscos desse paciente, favorecer o seu manejo, ou seja, favorecer o seu tratamento, e esses pontos, tanto o SAMU quanto a UPA, esses de urgência e emergência, eles devem sempre estar articulados com outros pontos da rede. Para quê? Para garantir a continuidade do cuidado. Aqui no município de Maringá, a gente tem um SAMU que é referência, Agora ele fica localizado ali junto aos fundos do Hospital Municipal. Ele atende 24 horas por dia, ele atende em qualquer lugar, ou seja, no domicílio, no local de trabalho ou em vias públicas, A ligação para o 192 é uma ligação gratuita e hoje ele é referência para 29 municípios aqui da região, ou seja, a população de abrangência é de 800 mil pessoas, Então, é muito grande. Em 2018, só para vocês terem uma ideia, já tinha um helicóptero, 2 caminhonetes, 2 UTIs móveis e 4 ambulâncias. E se eu não me engano, no site da prefeitura não estava descrito, mas se eu não me engano, no início do ano passado, teve mais uma doação de 4 ambulâncias, totalizando 8. Em relação aos serviços de urgência e emergência, a gente pode ver num estudo que está em anexo, também disponível no estúdio,
existem poucos estudos ainda que abordam, né, esse serviço de urgência, emergência e saúde mental. Muitas vezes o que acontece? Sua contenção e um encaminhamento. O que falta, né? Falta ter uma equipe capacitada, falta ter uma educação continuada nos profissionais que já atuam nesse setor para estar melhorando a assistência prestada aos pacientes que têm transtorno mental, porque acaba acontecendo o quê? A sedação e o encaminhamento. Aqui em Maringá, isso inclusive acontece até de junto com o SAMU, os próprios familiares ou o próprio SAMU já acionar a polícia para estar ajudando na contenção desse paciente. Então, a gente vê que, apesar de ter esse tipo de assistência, a gente ainda tem um modelo meio retrógrado, né? Um modelo hospitalocêntrico. Então, é importante essa educação continuada, principalmente desses profissionais que atuam aí na linha de frente nas urgências e emergências psiquiátricas. Se tiverem dúvida, mandem mensagem no fórum, na sala do café ou um e-mail para a Pro. Bem, dando continuidade às redes de atenção, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a rede de atenção que tem um caráter transitório. O que quer dizer isso, né? Que a pessoa, o paciente, ele vai ficar por um tempo acolhido em algum local, né? O que inclui essa rede, essa atenção residencial de caráter transitório? As unidades de acolhimento e o serviço de atenção em regime residencial. Essa unidade de acolhimento é um serviço novo, tá? Ele é um ponto de atenção integral, quer dizer que ele funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana, né? Ele deve oferecer um acompanhamento terapêutico e protetivo, garantindo o direito de moradia, educação e convivência familiar e social, com a possibilidade de um acompanhamento prolongado de até, 6 meses. Então, nessas unidades de acolhimento, nessas casas, o paciente ele pode se estabelecer por um período até prolongado de 6 meses, desenvolvendo atividades e tendo direito a moradia, educação, convivência. Essas unidades, elas podem ser tanto destinadas a adultos, quanto destinadas a crianças e adolescentes, infanto-juvenil, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade social e familiar e que sejam encaminhadas, né, pelo Centro de Atenção Psicossocial. Então, o paciente vai na unidade básica, da unidade básica de saúde ele vai ir para referência dele, o CAPS de referência, e se houver necessidade, se esse paciente precisar ser acolhido, né, tá com conflitos familiares, não tem onde ficar, precisa se reestabelecer psicologicamente para depois se reinserir na sociedade, ele pode ser destinado a essas unidades de acolhimento. Então, lembrem-se, o CAPS é uma referência e continua sendo responsável pela elaboração do projeto terapêutico. Então, o projeto terapêutico não é desenvolvido na unidade de acolhimento, e sim no CAPS de referência que esse paciente veio, tudo bem? Então, as atividades, sim, vão ser desenvolvidas lá na unidade de acolhimento, mas a equipe, os profissionais que vão estar fazendo o acompanhamento longitudinal são os profissionais do CAPS, tá? Lembrando ainda que esse projeto terapêutico ele é sempre singular, né? Ou seja, ele é individual para cada problema de cada usuário e deve levar sempre em conta as necessidades dele, né? Priorizando a atenção em serviços comunitários e de saúde. Essas unidades, esses espaços, eles têm que ter uma estrutura física adequada para desenvolver essas atividades, tanto as atividades individuais quanto as atividades em grupo, né? Então, inclui nesses locais um espaço externo, né? Os quartos, eles podem ser, a gente chama de quartos, não chama de enfermarias, né? Mas pode acomodar até 4 pessoas, além de outros cômodos em comum, como cozinhas, banheiro, espaço para refeição, sala de estar, sala de atividades, né? Vai depender muito do local onde vai ser estabelecido. Como que funciona o fluxo de acolhimento dessa atenção residencial de caráter transitório? Então, o paciente, ele vai vir ingresso residente do serviço mediante o consentimento do usuário. Então, ele vai ter um acolhimento voluntário. Isso quer dizer o quê? Que o paciente ele vai querer ficar, né, por um período nessa unidade de acolhimento, né, pela equipe
da unidade de acolhimento. E para ele ter esse aval, né, para ele assinar essa documentação, esse consentimento, ele já tem que ter tido uma avaliação prévia do CAPS. A atenção básica pode ainda indicar o ingresso de residentes, desde que também passe por uma avaliação do CAPS, né, do seu CAPS de referência. A avaliação para o ingresso no serviço ela é realizada por uma equipe multidisciplinar, com o atendimento individual do usuário e ainda de preferência com a família desse usuário para ver o que realmente está acontecendo, quais são as fragilidades ali, né? Aí, a partir dessa avaliação, a partir dessa comunicação, vai ser desenvolvido, né, um projeto terapêutico singular, em parceria com o CAPS, inclusive, né, que vai estar começando a redirecionar o paciente, vai estar começando a orientar esse paciente. Então, o projeto terapêutico ele deve ser desenvolvido pela equipe multidisciplinar, com acompanhamento do CAPS, da atenção básica e ainda de outros serviços que tenham na rede, que vai ter que ser considerado cada caso. Aí, o que mais que acontece? Vai ter o acompanhamento clínico e psicossocial do usuário e do familiar, tem essa articulação com outros serviços, ela é importante, e é importante estimular a reinserção social e sustentável, né? Projetos de geração de renda, de economia solidária, e uma aspa importante é que todo usuário ele é livre para interromper a qualquer momento sua permanência no serviço de unidade de acolhimento. Então, ele começou o tratamento, ele teve algumas recaídas, não está conseguindo dar continuidade, ele pode interromper a qualquer momento, ele é livre, ok? Essas unidades de acolhimento, né, elas são divididas, ou seja, elas são classificadas em duas, assim, unidade de acolhimento para adultos, que vai ser para pessoas maiores de 18 anos, e a unidade de acolhimento infanto-juvenil, que vai ser para crianças e adolescentes entre 10 e 18 anos incompletos de ambos os sexos, ok? Como que vai ser? Que município que pode ter, né? Como que vai ser para implantar? Tem que ser municípios ou regiões que tenham uma população igual ou superior a 200 mil habitantes, né? Esses requisitos, eles precisam de uma equipe mínima, que tem que ter profissionais com experiência. Então, para a gente implantar uma unidade de acolhimento, não basta só ter uma população acima de 200 mil. A gente tem que ter profissionais que já têm experiência ou já têm uma pós-graduação em transtornos mentais, inclusive, né, decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas. Quando eu estou falando na constituição, né, de um espaço numa unidade de acolhimento adulto, eu estou pensando em profissionais com nível universitário na área da saúde, com pelo menos um profissional, né, de curso superior da área da saúde, presente todos os dias da semana, das 7 às 7. E depois podem ter outros profissionais de nível médio, né, que já tenham concluído o nível médio, que fiquem pelo menos todos os dias da semana, 24 horas, né? Então, são 4 profissionais do nível médio e um profissional do nível superior da saúde. Já no infanto-juvenil, né? Qual que é o requisito para implantação? Profissionais com nível superior na área de educação, sendo um profissional todos os dias das 7 às 7. E ainda 4 profissionais também de nível médio, 24 horas por dia. A gente tem que ter, para conseguir implantar o infanto-juvenil, alguns requisitos específicos, né? Ou seja, o município ele tem que buscar dados, né, estimativas de vulnerabilidade para o uso de drogas a partir do número de crianças e adolescentes que tem no município, né? Então, para implantar essa unidade de acolhimento, né, infanto-juvenil, o município ele tem que contabilizar pelo menos 2.500 a 5.000 crianças, adolescentes e jovens que tenham risco para o uso de drogas, né, para se estabelecer uma unidade de acolhimento. Aí, a partir da segunda, pode ser implantada uma unidade de acolhimento a cada 5.000 crianças que o município consegue registrar, tá? Consegue achar essas estimativas. Se ficaram com dúvida, mandem mensagem no fórum, na sala do café, ou mandem um e-mail para a Pro. Um beijo!